Vamos agora falar um pouco sobre o poderio militar e da estratégia dos Estados Unidos para prender Nicolás Maduro. Eu convido agora para a nossa conversa o coronel da reserva do Exército Brasileiro, Paulo Filho, que é mestre em ciências militares, a quem eu agradeço pela disponibilidade de falar com a gente aqui do SBT News. Muito boa noite, professor. Boa noite, Leandro. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é todo nosso. Professor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente qual é a radiografia, qual é o poderio da Venezuela. A gente sabe que há uma dificuldade muito grande lá das Forças Armadas, mas o que eles têm ali por detrás, já que eles tinham uma aliança muito forte com o Irã e também com a Rússia. Então, como é que hoje é o poderio militar lá da Venezuela? Leandro, embora a Venezuela tenha recebido equipamentos militares, sistemas e materiais de emprego militar da Rússia, da China e alguma coisa do Irã, esses sistemas são bastante antigos e carecem de uma boa manutenção, né? Recentemente, ou seja, nos últimos anos, não há notícia de recebimento de materiais, sistemas importantes que tenham chegado à Venezuela. Pelo menos não há dados públicos nesse sentido. Os materiais lá existentes, especialmente os sistemas de antiaérea, S-300, né? Os caças Sukhoi, algumas peças de artilharia, alguns veículos lançadores de foguetes, conferiam alguma capacidade militar à Venezuela, mas como nós vimos nessa operação desencadeada pelos Estados Unidos, foi largamente incapaz de oferecer qualquer tipo de resistência à ação militar americana. Isso por uma série de fatores. Primeiro, pela antiguidade desses equipamentos, né, que não contam com uma manutenção adequada. A situação econômica da Venezuela causa todo tipo de carência, inclusive carência nessa manutenção, falta de pessoal especializado para fazer a manutenção, falta de um adestramento adequado, de exercícios que possibilitassem aos militares venezuelanos saberem como operar esses equipamentos nas melhores condições possíveis, uma grande disparidade na guerra eletrônica, como nós vimos aí, operações de guerra eletrônica imediatamente antes da operação podem ter provocado mau funcionamento ou mesmo impedido o funcionamento de muitos desses sistemas. Ou seja, a disparidade militar entre os dois países ela é imensurável, é muito grande, né? E nós vimos isso com clareza nos acontecimentos do último domingo. Professor, agora pensando um pouco nessa recente escalada que o mundo vive, escalada de tensões, que nem é tão recente, porque há 4 anos, quase 4 anos, houve a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nós vimos em 2023 a resposta de Israel aos ataques do Hamas, que tudo isso resultou também numa ação militar na região da Palestina. Agora, essa ação que, claro, tem uma outra conotação, nós estamos falando de uma guerra, mas de uma intervenção americana na Venezuela, tudo isso traz um caldo de tensão para o ambiente global. Minha pergunta para o senhor é se esse ambiente de tensão não pode levar a uma nova corrida armamentista ou pelo menos uma busca de diferentes países de armamentos para se proteger e quais podem ser os desdobramentos de uma eventual disputa por armas para a paz mundial. Sem dúvida, Eduardo, isso já está acontecendo, né? Então, como você bem pontuou, 2024 foi o ano, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em que nós tivemos o maior número de conflitos. Foram 61 conflitos em 2024. 2025 ainda não saíram os dados, mas eu tenho a impressão que esses números se mantêm ou até cresceram. E nós já temos visto um aumento muito grande nos investimentos em defesa em todo o mundo. Então, nós vimos a Europa, os países da OTAN assumindo um compromisso de passar a investir até 5% do PIB em defesa, praticamente mais do que dobrando seus investimentos em defesa. Nós vemos a China aumentando sucessivas vezes, né, anos sucessivos, seus investimentos em defesa, o Japão aumentando sensivelmente, Polônia, países bálticos. Levantamentos especializados dizem que os investimentos em defesa cresceram em todo o mundo, inclusive aqui na nossa região, na América Latina. A Guiana, por exemplo, aumentou seus investimentos em defesa em centenas de vezes por causa da ameaça venezuelana na região do Essequibo.
vários países sul-americanos investem muito em defesa. Então nós já estamos sim assistindo a essa corrida armamentista, que nas relações internacionais é conhecido como dilema de segurança, né? Um país percebe no país vizinho uma ameaça, por causa disso ele se arma, e ao se armar ele é percebido também por aquele vizinho como uma ameaça. Então os dois competem, né, numa corrida armamentista. Isso tem acontecido em todo o mundo. E nós estamos vendo isso muito claramente com esses acontecimentos agora na Venezuela, que é a região da América Latina, que é a região da América do Sul, que nós julgávamos que era mais ou menos... não acontecia esse tipo de coisa, né? Nós éramos mais ou menos seguros em relação a isso. A região se orgulha de ser uma zona de paz, a região se orgulha de não ter conflitos entre estados, né? Há muitos anos, conflitos importantes, mas agora uma ação militar da maior potência militar da história bate às nossas portas na Venezuela, um país vizinho. Isso dá muito o que pensar. A sociedade brasileira tem que pensar a respeito de como que ela quer tratar os seus investimentos em defesa. Eu acho isso muito importante. Agora, Coronel, quais os instrumentos? A gente sabe que o Exército, as Forças Armadas dos Estados Unidos possuem tecnologia, possuem a equipe de força lá, que eu acho que é a Delta, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, que tem um trabalho bem específico em monitoramento, em alguns casos, monitoramento de pessoas, né? A gente conseguiu ter informação de que o governo dos Estados Unidos, as Forças Armadas tiveram acesso até todos os dias ao tipo de alimento que o Nicolás Maduro tinha à disposição para poder comer, ele e a esposa dele. Ou seja, para conseguir ter acesso a uma informação como essa, eles possuem equipamentos sofisticados, né? E muito além do que a gente possui aqui no Brasil. É evidente que acredito que eles tenham interceptado também informações, mas na situação do Nicolás Maduro, na situação em que ele estava, talvez ele não mantinha contato através de telefone, para evitar interceptação. A inteligência utiliza, Leandro, inúmeras fontes, né? Existem fontes de sinais, ou seja, esses equipamentos avançados de guerra eletrônica, de interceptação de conversas telefônicas. Certamente os Estados Unidos possuem isso no estado da arte. Você tem inteligência humana, é possível, e já houve notícias nesse sentido, de que a CIA, a agência de inteligência americana, conseguiu infiltrar pessoas no círculo íntimo do Nicolás Maduro, né, que mantinham a agência de inteligência americana informada sobre os passos do Maduro. Você tem a inteligência de satelital, né, com fotografias aéreas, capazes de esquadrinhar o terreno e acompanhar satélites, aviões espiões, drones espiões, que ficam permanentemente no ar a altíssimas altitudes, né, mas mesmo assim conseguem acompanhar, por exemplo, um carro, uma viatura onde se desloca o presidente Maduro. Então os Estados Unidos possuem diversas maneiras, diversas fontes de inteligência para poder saber, né, todos os passos de um eventual alvo. As notícias que nós temos pela imprensa é que desde agosto o Delta Force, essa equipe de elite do Exército Americano, das Forças Especiais Americanas, estão se preparando para esse evento, né, para essa operação de captura, de extração do Nicolás Maduro e da sua esposa da Venezuela. Então, é uma equipe altamente profissional e a operação foi coberta de completo êxito, né? No nível tático, ou seja, as operações no terreno foram bastante exitosas. Poucas baixas entre civis, né? Ainda os dados que nós temos aí é que entre militares e civis teriam morrido 40 pessoas, ou seja, relativamente poucas baixas para esse tipo de operação, e conseguiram alcançar o seu objetivo. Se esse objetivo militar vai atender o objetivo político dos Estados Unidos, isso é uma outra questão. Mas no nível militar, os objetivos foram plenamente atingidos por uma força reconhecida internacionalmente pela sua enorme competência, que é a Delta Force.
Paulo Filho, coronel da Reserva do Exército Brasileiro e mestre em Ciências Militares. Ele está aqui conversando conosco a respeito de toda essa situação na Venezuela e sobre a operação dos Estados Unidos no país que culminou na derrubada de Nicolás Maduro. Eu vou convidar agora para a conversa o Ranier Bragon, que é o nosso analista de política lá em Brasília. Ele tem uma pergunta para o senhor. Ranier. Boa noite, coronel. Sobre essa corrida de investimentos na defesa, corrida mundial, o Brasil tem acompanhado isso? E se não tem, o senhor avalia que deveria acompanhar? Boa noite, Ranier. Fico muito feliz com essa sua pergunta, porque isso eu considero que a sociedade brasileira vive uma oportunidade muito boa por essa ação de refletir sobre os seus investimentos em defesa. O Brasil investiu, o último dado disponível, 1,08% do seu PIB em defesa. Isso coloca o Brasil em 7º lugar dentro da América do Sul. O Brasil, que é a maior economia da América do Sul disparado, né? Fica apenas em 7º lugar em relação ao percentual do PIB investido em defesa. Nós somos 12 países na América do Sul, ou seja, nós estamos da metade para trás na América do Sul. Se nós levarmos em consideração os outros países do mundo, onde os gastos de defesa estão aí na casa dos 2% do investimento do PIB, né, em defesa, nós estamos aí em praticamente a metade dos investimentos. Ora, num mundo muito mais conflituoso, num mundo muito mais complexo, onde a ordem internacional liberal, construída no pós-guerra, em que o direito internacional, né, o multilateralismo, regulava as ações dos Estados praticamente finda, e nós vemos o nascimento de uma nova ordem internacional, onde o que vale é o emprego da força, como nós estamos vendo, né? Os Estados eles têm que garantir a sua defesa, não mais com base em tratados, com base em acordos, com base na confiança de que a ordem internacional será mantida a partir de organismos do estilo da ONU, né? E ele tem que garantir sua própria defesa. Isso é garantido com base nas suas forças armadas, na sua força da ciência e tecnologia, na sua força econômica, e nós estamos atrás nas forças militares. Nós temos que pensar sobre isso e aumentar os nossos investimentos, na minha opinião. Ora, coronel, sobre a possibilidade da presença da Rússia na região, o senhor acha que isso é um risco a um conflito na região? Ou não? Essa ligação que a Venezuela tem. A gente percebeu que de ontem para hoje houve declarações condenando o ataque do governo norte-americano à Venezuela. O senhor acredita que é um risco para essa região aqui do Mar do Caribe, para a América do Sul? Nós estamos aqui na nossa região também vivendo essa disputa hegemônica que o mundo está assistindo. E a nova Estratégia Nacional de Segurança, recentemente divulgada pelo governo Trump, coloca o hemisfério ocidental, que é como os americanos se referem às Américas, né, o hemisfério ocidental, como prioridade número 1 na estratégia americana, na estratégia de segurança americana. Então, aquela prioridade que os Estados Unidos sempre deram, né, nos últimos anos ao Oriente Médio, à região do Indo-Pacífico, à OTAN, ao seu relacionamento com os países europeus da OTAN, ela perde importância e a presença dos Estados Unidos, a garantia de que os Estados Unidos são a potência hegemônica e fazem valer os seus interesses aqui nas Américas, ela passa a estar documentada, positivada nessa Estratégia Nacional de Segurança. Muito bem, essa estratégia ela faz menção à doutrina Monroe. Nós vamos lembrar daquela doutrina lá de 1823, América para os americanos, mas ela menciona um novo corolário, um novo adendo, uma nova interpretação, que eles chamam na estratégia de corolário Trump. O que é esse corolário Trump? Ele significa que os Estados Unidos se dão o direito de agir, inclusive militarmente, em defesa dos seus interesses. Nós acabamos de ver isso na Venezuela. E também diz esse corolário que as potências extra-regionais não farão valer seus interesses aqui no hemisfério ocidental. Que aqui no hemisfério ocidental os interesses que deverão ser protagonistas serão os interesses americanos.
Isso é um recado direto à China, que tem, como tem aqui nos países da América do Sul, por exemplo, a maior parte dos países da América do Sul tem seu maior parceiro comercial, a China, inclusive o Brasil, como todos sabem. Então, essa disputa entre China e Estados Unidos, ela chega definitivamente à América do Sul. E nós estamos vendo isso muito claramente, tanto no documento, quanto na efetivação do que está escrito no documento, que foi essa ação militar na Venezuela. Então, é sim preocupante que essa disputa chegue aqui na nossa região. Eu não acredito que a Rússia vá passar além desses protestos, né? A Rússia está muito ocupada com a guerra na Ucrânia, não tem sobras, excedentes de poder para atuar na América do Sul e não tem interesse geopolítico em desafiar os Estados Unidos nesse momento. No momento em que a Rússia tenta angariar a simpatia americana e consegue, em grande medida, na questão da guerra da Ucrânia. Então, eu não acredito que passe desses protestos, né, que a coisa escale para muito mais do que essa retórica simples aí. Coronel, o nosso Ranier Bragon tem mais uma pergunta para o senhor. Coronel, esse êxito militar na invasão norte-americana à Venezuela, ele se deu apenas pelo sucateamento lá dos equipamentos e das forças militares venezuelanas, ou o senhor enxerga algum indicativo ali de possível acordo entre Estados Unidos e Venezuela nesse episódio? Eu não tenho nenhuma informação, né, para te dar que houve efetivamente um acordo entre tropas venezuelanas e entre as Forças Armadas venezuelanas e as forças americanas. Então, eu não posso afirmar isso. Mas eu confesso, Ranier, que eu achei estranho. Eu achei que a facilidade de atuação dos americanos foi acima. Eu esperava, né, todo mundo espera, há uma grande disparidade de poder militar, como eu já disse, mas eu esperava uma resistência maior das forças venezuelanas. Aquelas imagens que nós vimos dos helicópteros americanos Chinook desfilando a uma altura onde eles poderiam ser facilmente alvejados pelo céu de Caracas, sem serem alvejados pela antiaérea venezuelana, me deixou, confesso, com uma pulga atrás da orelha. E no momento em que eu vi que não houve uma tentativa de mudança de regime, em que os mesmos próceres do regime que estavam antes da ação continuaram depois da ação, a Venezuela continua sendo governada pela vice-presidente, o general Padrino Lopes continua sendo ministro da Defesa, o general Diosdado Cabello continua sendo ministro do Interior, né? Em que toda essa estrutura de poder foi mantida, eu confesso para você que eu desconfio que pode sim ter havido algum tipo de acordo, mas isso é só uma desconfiança, eu não tenho nenhuma informação a esse respeito. Agora, professor coronel da Reserva do Exército, Paulo Filho, é interessante notar também que foi uma operação sem resistência. Eu fiquei memorando outras intervenções americanas. Por exemplo, quando os Estados Unidos bombardearam Santiago para derrubar o governo de Salvador Allende, lá atrás, na década de 60, foi uma derrubada que foi sangrenta, o próprio Salvador Allende morreu. Quando houve a intervenção que culminou na queda de Saddam Hussein, ele foi morto um tempo depois, mas houve também uma resistência. Essa falta de resistência da Venezuela neste momento, em especial de Maduro, nós não sabemos as condições exatas da entrega dele, mas aparentemente não houve uma resistência grande ao poderio militar americano. Na sua avaliação, isso se deve a força militar dos Estados Unidos e com o avanço da tecnologia de lá para cá, porque agora as armas são mais precisas, há drones, há espionagem da mais alta qualidade e aí por diante, ou se deve mais à debilidade do regime de Maduro neste momento? Eu acho que pode ser uma conjunção das duas coisas. E nós temos que ver também qual era o objetivo político ao ser alcançado nessa operação, né? Nós temos que nos lembrar que os Estados Unidos foram muito criticados ao fazerem a mudança de regime, por exemplo, do Iraque, com a queda do Saddam Hussein,
a mudança do regime na Líbia, pelo caos que se seguiu, né? Porque não havia um grupo político estabelecido capaz de fazer funcionar os governos, né? E tocarem o país a contento. Então houve e há muitas críticas a essa troca de regime muito abrupta. A situação da Venezuela é diferente porque há sim uma oposição na Venezuela capaz de tocar o país, né? Nós temos uma oposição organizada. Mas talvez o temor do presidente Trump em fazer essa mudança de regime, que aí sim implicaria nessa resistência a que você se refere, Eduardo, porque para tirar o Diosdado Cabello, para tirar o Vladimir Padrino Lopes, né, esse pessoal resistiria, as Forças Armadas resistiriam. E para evitar esse engajamento das Forças Armadas americanas, esse boots on the ground, né, a presença no terreno, lá na Venezuela, por um longo tempo, de forças americanas para garantirem essa transição, talvez tenha sido tomada essa decisão política de tirar somente o Maduro e, a partir daí, exigir da vice-presidente, da Delcy Rodrigues, que ela adote medidas favoráveis aos Estados Unidos, especialmente em relação à exploração petrolífera, que foi o que o presidente Trump, foi o assunto que o presidente Trump se concentrou naquela entrevista pós-ação, né? Então, dizer uma espécie de recado. Olha só, eu tirei o Maduro, vamos ver se você, o que assume agora, a Delcy Rodrigues, faz o que nós queremos. Se você não fizer, nós também tiramos você e colocamos o próximo, até nós encontrarmos alguém que atenda os nossos interesses. Talvez seja essa a estratégia americana. Agora, coronel, a reação das forças militares lá da Venezuela, como o senhor bem disse, foi uma reação um tanto estranha, né? Porque o contingente militar lá corresponde a quase 125 mil militares. Me corrija se eu estiver errado. Numa intervenção dessa dos Estados Unidos, o natural seria uma reação desses militares, né? E, por enquanto, a informação que a gente tem é que o país se mantém calmo. Na verdade, a ação americana ela foi muito rápida, né, Leandro? Ela durou poucas horas, 2, 3 horas no máximo, né? Então, a reação que teria que haver seria aquela reação pontual, aquela operação lá em Caracas de extração do presidente Maduro. Os ataques que foram feitos nos outros pontos do país foram ataques feitos com drones, com mísseis, né? E o que poderia haver uma ação da artilharia antiaérea. Mas aí sim, essa artilharia antiaérea foi completamente cegada e destruída antes da operação com o Maduro. Depois que o Maduro foi extraído, como não havia mais tropa americana na Venezuela, não havia mais qualquer tipo de reação a ser feita. O que chama atenção foi a falta de reação àquela ação pontual ali em Caracas, naquelas 2, 3 horas que duraram ali a operação de extração, né, de captura do presidente Maduro. Agora, coronel, perdão, Eduardo, por favor. Eu ia chamar o Ranier, na verdade, para fazer mais uma pergunta, mas acho que você pode passar na frente, Leandro. Posso. Ranier, deixa-me fazer a última pergunta. Coronel, para o governo Donald Trump conseguir colocar em prática uma operação dessa, uma operação, como o senhor disse, rápida e eficaz, porque conseguiram levar o Nicolás Maduro, o tempo de planejamento para uma operação dessa magnitude, aí de acordo com a sua formação e experiência na área, requer mais de um ano, acredito, né? Do serviço de inteligência para conseguir monitorar, conseguir mapear e conseguir levantar os riscos para uma operação dessa, requer muito tempo? Requer. A informação que nós temos é que eles começaram em agosto o planejamento, né? Então nós tivemos aí praticamente 6 meses ou 5 meses de planejamento e de treinamento, né? Então, isso acontece tudo ao mesmo tempo, Leandro. Então, você recebe a missão, você começa a planejar como vai executar, você sai a campo para colher as informações de inteligência. Isso há uma conjunção de ações, né? Então, a Força Delta ela é a responsável pelo ataque cinético, né? Pela ação propriamente dita ali no terreno, mas você tem, como eu já disse, a Agência de Inteligência, a CIA, pesquisando, fazendo inteligência no interior da Venezuela, você tem outras agências de inteligência trabalhando,
você tem uma inteligência eletrônica funcionando, uma inteligência de imagens funcionando, satélites, isso leva tempo. Mas 5 meses é um tempo suficiente, sim, para esse tipo de operação.